estava olhando com os olhos da fé e a meditar em meu coração, eu vi uma cruz sendo carregada e o homem cansado a cair no chão. Uma multidão que o acompanhava trazia um martelo e cravo nas mãos. Só não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, eles perdoavam em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido esta salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Pois bem, nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, porque a leitura está dentro de uma pergunta. Eu não sei se eu posso responder todas as perguntas na mesma escola, na mesma reunião. Mas quando isso não é possível, a gente guarda para o próximo domingo. A gente vai guardando em ordem, né? E não é todas as vezes que a gente pode responder também.
Às vezes fica guardado ali até um mês ou dois, não sei. Tem uma aí sobre os vale dos ossos secos, né? Não está esquecido. Quem é que fez essa pergunta? Ela. Então não está esquecida, ela está guardada para a hora certa. Então vamos ler apenas o verso 4, não é? Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu estou lendo Hebreus 6, foi o que foi anunciado, não é? Participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Senhor Deus, nós pedimos a Ti que Tu respondas por nós, porque isto é o único que é melhor, isto é o único que é correto, porque quando estamos perguntando, estamos querendo aprender. E quando obtemos uma resposta, é sinal de que realmente aquilo existe. E aquilo tem uma resposta que vem contribuir com a nossa fé e para a edificação da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu não quero com isso que as escolas sejam dirigidas por perguntas. Bem entendido. Vocês sabem que eu não tenho medo. Pode mandar perguntas, que eu não tenho medo disso. Mas não fique especulando, cogitando, pensando o que vai perguntar. Uma pergunta dessa aqui, ela é boa, oportuna, desde que não seja como especulação apenas. O que é pecado voluntário? Para alcançar perdão, o que devemos fazer? Todas as coisas que acontecem é por predestinação? Então, se resume em duas, ou as três perguntas pode se resumir em uma, dependendo da maneira que é encarado. Pode ser relacionado uma com a outra, não é? Aqui onde nós lemos, Hebreus 6 e também tem Hebreus 10. Em Hebreus 10, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isso parece que fecha a todo mundo num corredor sem saída, né? Um túnel sem luz, nem para trás nem para frente. Porque se dissermos que não pecamos, parece que há um paradoxo aí. A própria Escritura, o Senhor Jesus Cristo fala do filho pródigo. Nesse caso, o que seria do filho pródigo? O que significa ser pródigo? Não é só sair da igreja, ir embora da igreja. Acho que aquele filho que não saiu de casa, ele foi mais pródigo do que o outro, menos bem-aventurado. Há pessoas que não saem da igreja, não saem nem mesmo da comunhão, mas elas vivem como as pródigas. Parece que completamente fora do convívio espiritual da igreja, fora do círculo. Na hora de cantar não canta, na hora de orar não ora, na hora de ler não lê,
não tem gosto de abrir a Bíblia para acompanhar uma leitura? É quando todo mundo canta. Você sabe que todo mundo canta. Eu tenho uma lição de inglês que um diz, ele pergunta, por que você gosta de cachorro? Eu respondo por ele, porque ele é maloqueiro. Oh, não. Ele diz, bom, porque os cachorros são confiáveis, são amigos, amigáveis, né? Ele não disse bem amigo, o termo lá. Aí depois disse para a mulher, por que você gosta de gato? Porque ele é quieto, ele não faz barulho, ele não late. E tem uma outra com uma mulata. Ela disse, por que você gosta de mulata? Ela disse, a mulata fala. Aí o professor disse, não, mulata não fala, mas acontece que naquela hora que ele disse mulata não fala, a mulata, I do, quer dizer, eu falo, e ficou repetindo aquilo toda a vida, eu falo, ainda até some, né? O som na fita. Eu falo. Mas não eu falo assim, engraçado, eu falo. Né? Engraçado, a gente ri sozinho. Quer dizer, agora, se pusesse aquela mulata aqui e dissesse, bom, mas a única que não canta aqui é a mulata, ela diria, eu canto. Todo mundo canta. É só querer. Crianças, adultos, velhos, todos, toda a idade. Até o mudo canta. Ele entende que a igreja está cantando e canta em espírito. A menos que alguns cantem em espírito, né? A gente não. E você já viu que às vezes a gente fica rebelde no culto? Não atende nada que se pede do púlpito. E sente até assim como uma contenda. A gente fica contencioso com a direção da igreja, com a liderança do cântico, ou pregador mesmo, a gente fica contencioso. Muitos começam a ler a Bíblia, o maior desrespeito tem um homem está falando na frente, a pessoa lê a Bíblia. Pouco caso. Outros começam a fazer outras coisas e você fica em guerra com o púlpito. E você já sabe que um culto depende muito de dominar os espíritos. E está dentro dessa resposta aqui, essa questão de discernir e dominar espíritos. Nós temos que conhecer e discernir os espíritos errados que nós temos, que nos acompanham. Porque esse é o único meio de vencer. Você tem que entender. Há um espírito errado que me acompanha, que me unge certas horas, para me falar o que não deveria ter falado, para me olhar como não deveria olhar, para me portar como não deveria me portar. E afinal de contas, todas as personalidades variam. Há uns mais definidos, mais fortes, porém mais cansados, mais introvertidos. Eles têm uma implosão, eles implodem as coisas, eles são abalados por dentro. Então nós temos que entender que esse mistério está dentro da dimensão humana. Isso é humano. E como você sabe que se você não lavar a cabeça, e não tomar sol, e não abrir a casa para ventilar, e não deixar sol entrar dentro de casa, e não se assear, o que vai aparecer? Piolho na cabeça. Eles dizem, há alguns que pensam, toda mulher de cabelo longo não é asseada. Engano. Elas são mais asseadas. Elas têm mais cuidado. Engano. Ela não é preguiçosa. Normalmente elas cortam, muitas delas cortam de preguiça. Elas são preguiçosas, então cortam igual o homem mesmo, só para passar o pente assim. Já é de preguiça. Essas aqui
podem não ser asseadas, não é? E acontece o seguinte, que aí começa a juntar. Você sabe que o ser humano é propenso você conhece, a asseio íntimo e coisas assim que não, uma vez não praticados, causam malodores, mau hálitos e coisas. E doença dentro de casa, a falta do asseio. A casa pode ser de chão, a água pode estar no pote, o copo pode ser bem areadinho, bem limpinho, a roupa da cama pode ser remendada, ela pode ser lavada com sabão de bola, não é? Ela pode tomar sol. Você já pensou? Quando a gente pega uma roupa que está fedendo a mofo, que você vai vestir uma calça, um paletó, uma camisa, que já está fedendo a mofo, mofo causa uma bronquite asmática, asma, alergia, uma gripe alérgica, uma coceira no nariz, terrível, causa sinusite, essa coiseira toda, irritações na pele, irritações no nervo, e dores e tantas coisas. Pois bem, o ser humano é como um animal lá do silvestre, ele está sujeito ele é propenso a pegar carrapato e coisas assim. O ser humano também pega. E a mesma coisa é espírito. A igreja é um asseio, o culto doméstico é um asseio, é um banho doméstico. Porque pega mesmo, pega piolho, pega carrapato, pega espíritos. Os espíritos estão cruzando, há espíritos de famílias, vocês entendem? Vocês têm que discernir. Não, de fato, a minha família é uma família assim, caracteristicamente vamos dizer, desassiada. Outra é meia tonta. Outra é de uma linha assim, outra é de outra linha assim, outra é de outra linha assim. Mas é difícil a pessoa reconhecer. O mais difícil que tem é isso. É discernir os espíritos. E não tem que falar, não tem que dizer para ninguém quando você percebe isso em você. Mas eu poderia dizer para mim mesmo, olha, você está com o espírito assim, assim, assim. João disse para discernir os espíritos. E não discernindo os próprios espíritos, nós também somos engodados facilmente com outros espíritos, de outras pessoas. Nós somos pessoas que são vulneráveis. A pessoa vulnerável é aquela que é aberta, é fácil. Ela tem uma abertura, tem um lugar fácil de entrar nela. E apanhá-la, e complicá-la, e enredá-la. E quando nós apanhamos determinados espíritos, olha que coisa terrível. Para ficar depois livre dele, irmão Brenner fala daquela irmã tão santa, de amizade particular da família do profeta, que não fechou os olhos na hora da oração, e ela pegou um espírito, dupla personalidade. Na personalidade mesmo, ela achava horrível, terrível, preferia morrer do que sair com outro homem que não fosse seu marido. Mas quando ela caía na dupla personalidade, ela saía com qualquer outro homem. O profeta disse que aquilo durou 14 anos, simplesmente porque pediu para fechar os olhos e ela não fechou. Ela não fechou. Ela ficou em contenda com o púlpito. Ela ficou em contenda com o espírito. Mesmo sem você estar com gosto, mesmo estando magoada, mesmo você estando magoado, faça aquilo, porque aquilo é para você, é para seu bem, é um remédio que você vai tomar como óleo de rícino. Porque daqui pode surgir um pecado voluntário.
E você vai ficando em contenda com o pregador porque ele fala errado, o português. Há pessoas, aqui não, mas eu já encontrei pessoas como aquele mestre, aquele doutor, quando o Osborne terminou de pregar, um homem culto, ele disse: Osborne, você teve 34 erros de gramática. Isso quer dizer que a parte espiritual para aquele homem praticamente não valeu nada. Ele estava ouvindo a gramática do pregador. E a gente entende como que é isso. Você fica em contenda com o pregador, porque ele fala uma coisa errada e você fica corrigindo ele na mente. Até você corrigi-lo na mente, ele já falou aquilo que seria a sua bênção. E você fica com aquilo, porque ele falou nós vai, porque ele falou uma coisa que não combina com a geografia, com a história, com a ciência, e você fica matutando aquilo. Você perde o culto, prejudica o culto, prejudica os outros. Agora, aquele pastor estava lá, e o irmão Brennan foi orar por um menino epilético. Ele tomou o menino na mão. E ele pediu para que fechasse os olhos. E o pastor não fechou os olhos. Irreverentemente. O espírito epilético saiu do menino, pegou o pastor lá na coisa, ele deu ataque epilético lá, e ele nunca tinha tido epilepsia. Foi quando aquela moça saiu dançando no espírito, de cabelos longos, loiros, né? E o piano tocou sozinho. O Espírito Santo continuou a música tocando. Isso quer dizer que o poder era tão grande que não podia impedir. Porque o irmão Branham era uma sobrecarga, era uma superestação. Mas nós já somos um transformadorzinho, mas, né, desse de poste aí, né? E às vezes impede, você impede a si mesmo. Então você já aprendeu que você pode discernir espíritos em você mesmo. Não vai com isso se entregar para eles. É como discernir uma doença. Você não tem que discernir se um dente está doendo. Porque você sente a dor. Você não tem que ter discernimento de saber se sua cabeça está doendo. Por quê? Você sente a dor. Mas você vai ter que passar, às vezes, por um raio-x para saber se tem alguma coisa lá dentro que você não sente, que não sabe, e coisas assim. E o que nos mostra realmente esse raio-x é a palavra, é o culto, é aquela adoração que você faz a Deus lá em casa, de madrugada, sozinho, o culto doméstico, a leitura sistemática da Bíblia. Esse espírito predisposto a aceitar a palavra, não como um bebezinho que tudo que diz que vai, não. Mas esse espírito predisposto a obedecer, a acatar, a não entrar em choque, em contenda. Por que nós temos que ser contenciosos? Nós não somos cães de briga. Nós não somos galo de briga. Essa raça da galinha índia, e deu a rinha, um galo mata o outro. Briga até matar o outro. Agora nós ouvimos uma coisa aqui importante, que Deus não te deu força, até anotei na minha Bíblia, em 1 Pedro, quando Pedro diz para não açoitar a igreja. Deus não te deu força para ficar açoitando seus próprios irmãos, pisando nos seus próprios irmãos. Deus não te deu um espírito, uma mente melhor, um equilíbrio maior, para você ficar pisando no outro, humilhando. Ele não te deu uma posição melhor para você ficar espancando os outros. Ele não te deu força para estar chutando a canela do seu próprio irmão. E nós vimos, foi essa semana mesmo, foi domingo, não sei, que ele disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro por um caminho pior.
Então, ele não te deu uma posição melhor do que essa irmãzinha que está sentada perto de você, para você ficar desprezando-a, insultando-a. Olha, quantas pessoas vão ao suicídio? E sabe quem as matou? Foi a própria mãe, foi a própria família. Porque elas, por fim, ficam sem ambiente, ficam sem atmosfera. Todo mundo em cima. E, por fim, cai num desespero. Cai numa depressão aí de 3º grau, não volta mais nunca. Nós ouvimos isso aqui na escolinha, e eu anotei, marquei até na minha Bíblia. Agora, vamos, primeiro, tirar o espírito de contenda. Ó, eu estou com um espírito de contenda, porque tudo comigo dá contenda. Ninguém pode falar nada comigo da contenda. Eu quero quebrar. A televisão está ensinando isso aí. Elas aprenderam a quebrar penteadeira, jogar os vasos, né? As relíquias, vai, pega quadro da parede, joga no chão, sapateia em cima, pega óculos, sapateia em cima, que custou, né? E vai no carro com a marreta, e pá, joga gasolina, põe fogo, e vira a casa de perna para o ar. Uma irmã me disse que estava com vontade de fazer isso. Olha, tem hora que me dá vontade, porque ele ficou tão impossível, tão bruto, tão incompreensível, tão insuportável, que dá vontade de quebrar tudo. Falei, olha, cuidado com o espírito do PT aí. Ele é que quebra ônibus, quebra tudo, né? Quebra o instrumento do trabalhador, porque avião mesmo lá e carro dos deputados não vão quebrar, não. Isso é uma incoerência muito grande. Até que de cá eu poderia bater uma palminha se eles quebrassem as lamusine, a lama usine, né? Mas é isso. Então elas aprendem, droga, agora está, pelo amor de Deus. Explico de futebol, pelo amor de Deus, meu Deus. Deus está assim agora. Não toma o nome de Deus em vão. Eu já vi irmãs e irmãos, pelo amor de Deus. Vai falar, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Daqui uns tempos está no futebol, tá? Porque já está no carisma aí, não é? Está na televisão, qualquer coisa. O sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisa. Não demora, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Virou um hábito, uma coisa assim. Então se apanha esses espíritos do quebra-quebra, da contenda e essa coisa toda. E agora nós vamos perguntar, será que uma vez apanhando esses espíritos, o pecado fica voluntário ou fica sujeito ao espírito? Isso me põe em aperto. O profeta deu o exemplo desta irmã. Ele disse que durou 14 anos. Você sabe, depois que um espírito te apanha, mãe, é mãe mesmo, pai, mulher, moça, depois que um espírito te apanha, completando, antes de ir com aquele homem que não é seu marido, pensa, vou assumir todas as consequências, eu sei o que estou fazendo. Não tem esse negócio de ser vítima depois, não. Eu sei o que estou fazendo. É voluntariedade. Agora, a hombridade, eu creio que está diante de Deus, é quando a pessoa entende e diz assim, pois bem, eu plantei isso, eu estou colhendo, eu assumo. Ela já começa a alcançar uma posição digna diante de Deus. Porque esse voluntário, ela foi voluntária. Voluntariamente. Depois, com suas atitudes, ou ele ou ela, né, negam
a voluntariedade, então o que acontece? Elas passam a abusar da verdade e mantendo então um pecado voluntário daquela hora em diante. Não sei se está simples ou está complicado. Não sei se principalmente a irmã que fez a pergunta. Daquela hora em diante, daquele instante em diante, que você não assume a sua própria culpa, então é que aquilo passa a ser um pecado voluntário. Porque você quer que ele fique em cima do outro. E diante de Deus não adianta. Aqui a sociedade, tudo, culpa um, culpa outro, e culpa o homem, culpa a mulher, e lincha até. Mas vai ver, ambos são culpados, ou talvez ela seja mais, ou talvez ele seja mais. Mas lá diante do trono branco, não adianta, não passa. Não resolve você chegar lá e dizer, a mulher que tu me deste, né? Foi a serpente. O juízo vem do mesmo jeito. Então, a pessoa assume, reconhece e assume. Ela alcança uma condição digna de tomar da comunhão. Foi o que o profeta diz aqui. Há coisas que tem que ser um pouco meio difícil mesmo, porque aquele que come e bebe indignamente, ou seja, aquele que vem aqui e professa ser um cristão, que toma do corpo do Senhor e logo sai a viver com o mundo, fazendo coisas semelhantes, negando a Cristo seu poder, faz com que Deus seja desonrado em grande maneira. Você desonra a Cristo com isso, e você diz, a Bíblia não quer dizer isso. A Bíblia não quer dizer isso. As Escrituras não querem dizer isso. Isso não tem importância. Isso não é assim. Está vendo? A coisa já tomou um outro rumo completamente diferente. Agora, seguindo, ele diz, assim sendo, é melhor que não tome. Porém, se você se esforça com tudo que tem por viver corretamente e manifestar que você é um cristão e que ama o Senhor Jesus Cristo, então é o seu dever tomá-la. Aqui na mensagem Perguntas e Respostas, número 15, começando do parágrafo 99, é uma pergunta. Eu vivi muitos anos em pecado, agora encontrei o Senhor. Por favor, irmão Brennan, eu pequei outra vez e não sou digno de estar diante de ti neste lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Vocês vão na sua Bíblia, no rodapé, em Hebreus 6, e embaixo no rodapé, você põe com letrinha, Perguntas e Respostas, número 15, P.RS, você já sabe que é Perguntas e Respostas, ou PR, você já sabe, Perguntas e Respostas, para economizar papel, PR 15, PR-15, aí você põe ponto de igualdade, igual, 99, 125, ao 127, 104. Então, quando você quer, você vê possuindo todas as coisas, você põe POS, coisas, né? POS, coisas, POS ponto, coisas, o POSS, né? Para não ficar, POSS ponto, coisas, você já sabe, possuindo todas as coisas, maneira de abreviar um título, parágrafo 137, né? Aí você põe igual 137, nós estamos em escola dominical, não durma, portanto, aprenda. Veja que pergunta objetiva que enquadra com a sua. Ela está na pergunta e resposta número 15, 99.
a pergunta ainda está dentro da 98. Eu gosto mais do parágrafo do que o número da pergunta. Eu pequei outra vez, depois de crente já, não é? E não sou digno de estar diante de ti nesse lugar santo. A pessoa falando com o profeta. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Eu já disse, sim. Você não pecou, entre parênteses, meu amigo. Tanto assim para Deus, para que não pudesse ser restaurado. Se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. Agora aqui é que entra o ponto vital, mais importante da resposta. Ela pega todas as três perguntas de cheio. Se você perceber, ela pega. Combina exatamente com aquilo. Que você não vive lambendo os beijos, numa linguagem bem popular, satisfeito com o pecado. Você tem pesar, você sofre, você sabe da mágoa que você carrega. Por quê? Tem sido descaridosa, tem sido descaridoso, porque tem sido bruto, porque tem sido animalesco. Eu estava pensando ontem na hora do programa, não adianta mais um programa como esse, não conserta lá nenhum. Eu não quero desacreditar as coisas. A matéria em si é que eu tenho um certo discernimento da hora que nós estamos vivendo. Isso é questão de revelação. Algum tempo atrás, aquilo punha casais de joelho, de mãos dadas, chorando. É como na era de Filadélfia, indo ao com cego andei, perdido vaguei, levava pecadores ao altar, ao findar o labor desta vida. Tinha gente que tampava os ouvidos e saía correndo. Hoje é cantado a ritmo de rock. Vocês entendem o que está acontecendo. Venham aqui, prega uma grande mensagem, vai aonde for, vem o próprio profeta, porque ele disse, eu preguei aqui a mensagem, o sinal, cheguei de tarde, pensei que a igreja estava em desespero. Não muda. Não muda. Não vai mudar. Encoraja. A mensagem agora dá encorajamento para permanecer. Permanecer na fé. Mas com o autodiscernimento, a autocrítica que você tem. Gente, tem que ter essa autocrítica de ser uma pessoa complexada que tudo que fala é para você. Quantas pessoas têm pecado contra mim? Quando eu nunca sabia daquilo e nunca falei aquilo para aquela pessoa, a pessoa sai magoada, vai embora, não volta mais nunca, dizendo que eu agredi ela, falei. Nunca falei aquilo para aquela pessoa. O profeta diz, o complexo mata. Nós temos de discernir, eu sou um homem ignorante. Eu sou um homem bruto. Não é aquela autoincriminação, eu não presto, eu não vale nada. E por isso porta como tal, né? Se porta como tal. Para dizer que não é hipócrita. Não, não é isso não. Aquele miserável homem que sou, de Romanos 7, distinguir uma coisa da outra, não misturar uma coisa com a outra. Mas veja aqui, como começou a coisa, a resposta. Se você tivesse pecado, agora para começar também, irmã, preste atenção. Eu não sei nem mesmo se a irmã que fez a pergunta está aqui, não precisa manifestar.
porque não foi feita hoje. Mas eu achei oportuno, muito oportuna a pergunta. Se você tivesse pecado tanto, que não tivesse mais jeito, você não desejaria ser restaurado. Você não teria esse desejo. Você não teria essa autocrítica. Você não teria essa autorrepreensão, que se repreende a si próprio. E fixe nisso, Jesus Cristo, olha, o autor e consumador da fé, portanto, autor e consumador da salvação, disse que só há um pecado para o qual não tem perdão. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, a vida pode se tornar em uma blasfêmia contra o Espírito Santo quando começam a torcer a Bíblia, amontoando doutores para si conforme as suas próprias concupiscências, adaptando a Bíblia aos seus pecados, adaptando a Bíblia aos meus pecados. Isso pode virar uma blasfêmia. A blasfêmia estaria justamente, o pisar no sangue estaria justamente o torcer a Escritura para proteger, para camuflar. Isso poderia, olha o tempo do verbo aí, poderia se transformar até mesmo um pecado voluntário num pecado blasfêmia. Porque esse pecado voluntário aqui, sem dúvida alguma, é blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa pisa de novo no sangue de Jesus Cristo. Mas desde que haja algo tratando em seu coração, você continua na linha de restauração. Você maltrata sua mãe e passa 1 hora, 2. Se você vai para longe, você sente aquela dor no coração e sente aquele amor por ela e sente aquela às vezes o ressentimento, a mágoa, a ferida está ali, mas não é o ódio. É porque onde houve uma martelada, então fica machucado, mas não é o ódio. Você não vai confundir uma ferida, um machucado com um ódio. É outra coisa que o inimigo começa a confundir as pessoas. Eu estou com ódio de alguém. Não, você está ofendida, ferida com aquela pessoa. Mas lá dentro, você sabe que você só deseja o bem para ela. Lá dentro você não quer nem que ela seja castigada, que ela receba nenhuma consequência porque te feriu. Não é certo? Agora, bom, e ela nunca se arrepende, ela nunca cai em si, isso é problema dela. Isso é um problema dela. Deve ter alguma coisa errada com ela, com aquela pessoa, com aquele marido, com aquela mulher. Você sabe que tem dia que você sai de casa, determinados esposos, eu posso falar sem nenhum espírito de profecia, eu posso falar aqui. E se eu mandasse levantar a mão, olha lá, se uma grande maioria, sinceramente, não levantasse. Tem dia que eu saí de casa com vontade de não voltar mais. Se eu permanecesse daquela maneira que eu saí, eu nunca mais voltaria lá. Quantos poderiam levantar a mão? Mas não levanta não. Não precisa disso. Nós não temos que estar botando as pessoas para levantar a mão, né? Quantos creem, não quer dizer que eu tenho que levantar a mão. Às vezes vocês podem me ver ali, eu não levantei a mão, mas isso não quer dizer, o pregador não falou, levante a mão. Quantos creem? Não é? O amém está no seu coração, né? Não é verdade? Então, você nunca desejaria ser restaurado.
Mas desde que haja algo tratando em seu coração. Irmãos, às vezes a pessoa foi uma vítima. São consequências que ela vai sofrer o resto da vida. Não adianta você ficar pisando nela, não adianta não. O profeta recriminou, reprovou quem faz isso. Diz, a pessoa já tem o suficiente contra ela, e você ainda em cima. Eu tratei com um irmão aqui, inclusive eu fiz memória dele aqui. A última vez que ele esteve aqui, aquele homem tinha um dilema tão grande, mas tão grande na sua vida. Ele era casado, pai de filhos. Ele chegou aqui, ele pediu casamento a 2 moças. Elas não quiseram. Nenhuma delas quis se casar com ele. Sendo ele casado, pai de filhos. Mas um homem que estava vivendo um inferno tão grande nessa dimensão, e eu o hospedava aqui, um irmão, e eu o hospedava, e a última vez que ele veio aqui, ele despediu, ele foi da rodoviária, ele telefonou. Isso foi por minha conta. Há pessoas que ficam por minha conta, mas não é que é um sistema que eu tenho, é que Deus é que faz isso. Elas ficam por minha conta. E eu disse para ele, irmão, não vá, volte. Ele viajava 1.300 quilômetros, ficava para lá e para cá, acabando com a fazenda, acabou com o gado, acabou com tudo. Eu disse, irmão, volte, fique quanto você precisar aqui. Forte, sadio, você não via nada nele, um homem forte, um homem zarrão. Você não sabe o que está passando com a pessoa. Aparentemente o homem não tinha mal nenhum, mas ao conversar com ele, quando ele me procurava no escritório, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu posso fazer por essa gente, por essa pessoa? Já vários casos eu tive disso. Uma moça de 15 anos esteve no escritório chorando, a moça que é uma miss, uma beleza de mulher, 15 anos de idade, chorando, molhou a minha mesa. No domingo seguinte ela estava morta, com um tiro no coração. Eu não pude fazer nada. Agora esse irmão, eu disse, irmão, volte, venha, você tem cama, tem comida aqui. Ele voltou, mas ele era brioso também, ele ficava envergonhado aqui. E ele não tinha caminho para ele. Ele voltava, dá tristeza a pessoa voltar para casa, mas uma tristeza da alma. É uma tristeza esquisita que ninguém pode explicar. Você viaja quando você entra no ônibus ou no veículo, sabe que vai voltar, mas dá um peso, uma coisa que parece que tem 30 quilos de chumbo puxando seu coração para baixo. É uma coisa que talvez você nunca tenha passado por isso. Ele ficou, mas era um homem brioso. Resultado, ele voltou. E de certo, para não voltar mais aqui, ele entrou numa construção com vidro de veneno e pôs fim na sua vida. Que Deus o tenha, não é? A depressão foi tão grande. Eu não posso julgar o destino da alma dele. Eu não posso, de maneira alguma. E ninguém pode. Mas desde que haja algo tratando em seu coração, você continua na linha de restauração. Culpado no mínimo é culpado no máximo. É o parágrafo 100. Culpado no mínimo é culpado no máximo. Para mim essa é a culpa que, eu não quero julgar, é a culpa que Paulo carrega em Romanos 7. Eu pequei muitas vezes, todo dia. Cada um de nós, preste atenção, porque se for só isso, vai ser só isso, nós não vamos entrar de novo. É o que eu estava dizendo, será que adianta? Resolve, a irmã vai voltar para casa, pelo menos mais respeito pela vida dos outros, respeitar a vida. O irmão vai voltar para casa, pelo menos... Eu não quero agredir com o Brandon,
Mas seria uma sacudida, pelo menos respeitando mais a si próprio. Porque a gente cai, apanha tantos espíritos que a gente, por fim, não respeita nem a gente mesmo mais. A gente pensa, mas meu Deus, há tantos ímpios que têm mais cuidado, têm mais qualidade do que eu. Não faria esse tipo de coisa, não fariam. Culpado no mínimo é culpado no máximo. Eu pequei muitas vezes. Todo dia, cada um de nós faz coisas que não queremos fazer. O que significa pecado. Agora, isso eu creio que está ajudando. A sua pergunta foi uma escola dominical. Eu não quero dizer que todas as perguntas terão a mesma atenção. Bem entendido. Eu não me constranjo. Pode, né? Então, a sua pergunta foi uma escola dominical. E talvez daria 2 ou 3. Todo dia cada um de nós faz coisas que não queremos fazer. Ó, não queremos. Mas faz. Está em nosso coração não fazer, reticência. Né? Você não deseja estar desta maneira, ou você não faria esta pergunta. Vem? Isto é, na verdade, uma prova que Deus continua tratando com você. Provavelmente você está nervoso e Satanás está lhe dizendo que você não pode ser restaurado, que não tem mais salvação para você. Ora, quem entra na brecha com a Bíblia é o diabo, com a Bíblia, com a Escritura. O diabo não chega assim e diz para você: ainda que seus pecados sejam como escarlata, sejam vermelhos como carmesim, se transformarão mais brancos do que a branca neve. Ele não vai citar isso nesta hora. Ele não vai lembrar você da parábola do filho pródigo. Ele não vai lembrar da parábola do joio, essa semente má que foi semeada em nós, na nossa carne. Ele não vai te lembrar dessas coisas. Essa hora ele é promotor. O promotor só faz acusar em defesa do Estado, em defesa da sociedade. E não importa se ele está mandando o inocente para o inferno, para a cadeira elétrica. Ele quer que aquela pessoa seja criminosa. O promotor, ele atua dessa forma. É difícil um que não faça. É preciso ser muito justo. Culpado no mínimo é culpado no máximo. Agora, veja. Não, eu já trocar adiante, não é? Ele está mentindo, o diabo está mentindo, com certeza, ele está. Porque você... Veja, se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder a chamada. Se há um fundo que clama por misericórdia, pelo menos esse aqui: Senhor, eu não dou conta nem de orar mais. Lembra do publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho nem coragem de olhar. Eu sei que essa Bíblia está de Gênesis, Apocalipse contra mim. Eu sei que essa mensagem está todinha contra mim. Mas tem misericórdia de mim, miserável pecador. Ora, tem que haver um fundo para responder à chamada. E se há uma fome por algo, aquele algo tem que estar em alguma parte, ou você não teria fome por isto. Você não teria fome disto. Isso não foi tirado de você. Isso está lá dentro. Como eu tenho dito várias vezes, antes que o peixe tivesse uma barbatana em seu dorso, tinha que haver água primeiro para ele nadar, e ele não teria nenhuma barbatana. Antes de haver uma árvore para crescer na terra, tinha que ter uma terra primeiro, antes de haver uma árvore, porque a terra tinha que existir primeiro para a árvore crescer. Agora, antes de haver uma criação, teria que ter um Criador para criar a criação. Vejam o que quero dizer? Agora, desde que você esteja desejando e está faminto para voltar para Deus, está faminto em deixar, em amortecer
em sufocar essa natureza ranzina, essa natureza injusta, essa natureza contenciosa, a superar esse espírito que você já discerniu que você tem. Eu falo com autocrítica. Por exemplo, a minha família não é de música, não é de cantar. A minha família não dá exímias, excelentes cozinheiras. Não dá. É verdade ou não é? Elas não são assim. A irmã Anitta está aí, minha irmã sabe disso. Quem é que canta na nossa família? Um cantor que faz um solo bonito. O único que faz sou eu, né? Por aí vocês tiram. Minha mãe era uma taboca rachada, desentuada. Já há outras famílias que tocam instrumentos. Vai ver, o bisavô, o tataravô da Vera foi um... Se não foi, ele seria, tivesse oportunidade. Um grande músico, um pianista de fama, né? Como ela é, uma organista, pianista, né? Vem, às vezes, lá dos ancestrais, não é? Ninguém sabe. Mas tem que vir. Vem. Agora, nós herdamos o quê? Eu disse, eu herdei o quê? Eu herdei do meu avô e do meu pai, coisa que misericórdia. Meu avô era explosivo. Ô, cobra, já falei uma vez. Mas o que é isso? Você entende, você discerne, dá para discernir um pouco? Isso não quer dizer que você está perdido. Às vezes, famílias que não têm um currículo, uma genealogia, não têm raízes, como eles dizem, raízes nobres, mas são justamente delas que vieram grandes homens, que vieram eleitos, que veio você, porque você poderia não estar aqui nesta hora se você fosse de uma família nobre, de raiz nobre, não é? Então é isso. E nossas famílias, e nós somos mal educados, e nós não sabemos ter educação, nós não temos muita educação de berço, nós entendemos as coisas de uma maneira ignorante. Os intelectuais, os ímpios, são mais educados, tratam as pessoas, até para separar entre si, eles chegaram à conclusão de que casais estão vivendo bem em casas separadas. Agora, isso, ao contrário, essa alternativa. Quer dizer, isso é civilização. Não precisa separar. Mas é o convívio pessoal, interferência de filhos e coisa e tal. Então, já descobriram que um longe do outro vivem muito melhor. Então, assim por diante. Eles têm mais classe, eles têm mais educação na mesa, eles têm mais educação certas horas, né? Em todos os instantes. E nós, parece que nós somos o povo mais restolho, né? Coisa assim. E tem tanta baixeza, tanta baixaria, tanta coisa ridícula, tanta, assim, coisa que não deveria existir, uma coisa feia. Para que isso? O que é isso? Mas o que eu vou fazer? Deus quis foi você, Deus quis foi eu. Amém. Aleluia. Agora, vamos dar um jeitinho. Eu acho que esse discernimento aí salva muito a pessoa dessa voluntariedade aqui, viu, irmã? Agora, há um lugar que você pode atravessar, onde você não pode voltar. Mas quando isso acontece, você está lá embaixo outra vez, na mesma forma que estava. Isto é para apenas te mostrar que você caiu da graça. Apostasia não é perdição. Olha, isso aqui só o profeta que podia falar isso, né? Porque se ele exige, mas também ele dá. Um denominacional não tem essa confiança. Eles não podem dar isso.
Eles não podem dizer, vai-te e não peques mais. O fariseu nunca podia dizer isso. Eles não podem batizar determinados casais porque há 20 anos atrás eles não foram no cartório e coisa assim. Eles não podem fazer isso. Eles não têm condição, e bom que não faça. Apostasia não é perdição. Eu quero que alguém me diga onde a apostasia é a perdição. E prove isto na Bíblia. O apóstata não está perdido, ele está apenas fora do companheirismo. Eu acho que eu fui em cima, não é? Quer dizer, quem tem um profeta para responder as coisas para a gente fica valente, não fica? Fica garboso, não é? A gente fica bravo. Fica... Davi perdeu o gozo da sua salvação quando ele tomou Betseba, a mulher de Urias, mas ele nunca perdeu a sua salvação. Ele nunca disse, restaure a minha salvação. Disse, me restaure o gozo da minha salvação. Existem muitos desses legalismos hoje. Não toque, não prove. Você não pode fazer as coisas com legalismo. Eu não vim à igreja nesta noite por legalismo. Eu sinto cansado. Eu tenho estado nervoso, contrariado, estou preocupado com algo que está diante de mim. Meu coração está ardendo, tanto que o coração está batendo irregularmente. Eu tenho cãibra, dores, neste exato momento, simplesmente me movendo de um lado para o outro, para cima e para baixo, por aqui. Fraco, nervoso, trêmulo. Chega aqui, me comprime, tenho meus dedos comprimidos no meu sapato. Eu sinto tudo, mas venho aqui. Mas venho. Então, por que eu vim? Porque eu amo a Deus. Porque eu gosto de ouvir sua palavra. Vivo ou morto, tenso ou não, eu devo estar aqui de pé por Ele. Não é porque sou obrigado a fazê-lo. Ele não se importaria se eu fizesse ou não. Se eu morresse, eu iria para o céu de qualquer modo. Mas estou aqui porque eu amo. Você serve a Deus porque você o ama. Não porque você tem que fazê-lo. Quem não ama essa escola está nesta hora em algum lugar debaixo da coberta? Está orando? Está lendo a Bíblia? Não, porque você tem que fazê-lo, porque você o ama o suficiente. Eu sou fiel à minha esposa, não pelo fato de ter medo dela se divorciar de mim. Eu sou fiel a ela porque eu a amo. Não há nenhuma outra mulher no mundo exceto ela. Esta é a razão que eu sou fiel a ela. Não porque se eu cometesse um engano e eles achassem que fiz algo errado, chegaria para ela e diria, Meda, querida, eu não tive a intenção de fazer aquilo. Ela me perdoaria por isso, eu sei que ela me perdoaria. Eu a perdoaria, eu a amo. Mas eu a perdoaria. Ela me perdoaria. Porém, eu não faria isto por nada. Eu a amo o suficiente para não fazê-lo. Não é porque eu penso que ela me perdoaria. Em primeiro lugar, é a ideia de que eu a amo o suficiente para não fazê-lo. Enquanto eu a amar desta forma, eu nunca farei isto. E se ela me ama da forma que está suposta a amar, ela também não o fará. E se você ama o Senhor de todo o seu coração, você não precisa se preocupar com estas coisas. Esquece isso, não fica lutando com isso na mente, não. Se você cometer um erro, você nunca pecou intencionalmente. Você apenas fez algo errado, que é do humano. Você retrocedeu. Na verdade, você está aqui em cima, em companheirismo, você caiu nesta desordem aqui embaixo novamente. Em cima você está em companheirismo. Você não tem problema do alto, você tem problema de baixo. Nós estudamos essa semana. Mas o que é isto? É exatamente como a águia. Certa vez eu vi, ali no zoológico de Cincinnati, eu levei a Sara e andávamos por ali. Se há uma coisa que
vejo, que me fere, é ver algo engaiolado, passarinhos na gaiola. É só experimentar, faz uma gaiola grande e põe você lá dentro. E tranca. Aí depois, soltar, vê se você não vai soltar todos os passarinhos também. Deixa você passar menos uma noite na cadeia, como eu já passei 2. Eu simplesmente não suporto ver nada engaiolado, até mesmo passarinhos. E eu sei que vocês, mulheres, têm uns pequenos pássaros, solte-os. Mas eu abro a gaiola, ele não quer ir embora mais, deixa comida para ele lá, mas deixa aberta. Ele vai fazendo companheirismo com outros, e outros, daí a pouco você está livre da responsabilidade de ter um pobre, inocente, que não tem culpa de nada preso ali. Você não gostaria de estar preso. Quando eu era menino, eu costumava dizer, se alguma vez eu tiver uma oportunidade, quando eu for um homem, eu entrarei escondido em cada casa e soltarei aqueles pobrezinhos. Glória a Deus. A arte melhor que o menino pode fazer é soltar os passarinhos, né? Mas a arte melhor que eles gostam de fazer é prender. Eu estava andando na Mar do Horto, uma senhora veio lá e disse, mas aquele menino é difícil. Como é que eu faço com esses passarinhos? Uma rolinha, não sei mais o que. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a senhora chega aqui perto da mata e solta um de cada vez, porque é espécie diferente. Espera aí, deixa as pessoas passarem. Aí ela pegou e abriu a gaiola, né, o açapão lá que o menino tinha pegado, e ele voou, sentou assim no alambrado, assim, olhou e foi embora, direto. Aí o outro também foi embora, como quer dizer, obrigado, mamãe, obrigado, mãezinha boa. Essa é que é a mãezinha boa, né? A mãezinha do filho bom, né? É a mãezinha boa. Ela disse, não tem jeito. Falei, Deus te abençoe. Você não conhece o profeta, no entanto, obedece ele sem saber. Não é? Mas vai ser tanta gente que vai soltar. Vai ser uma briga hoje. O seu marido não é crente, ele é doido por causa de passarinho, você não vai ter que fazer isso, não é? Não é? Meu marido não é crente, ele é doido por causa de passarinho. Você também, né? Você também. Chega lá, solta tudo, solta as galinhas, solta os cachorros, solta os macacos, solta tudo. O Humberto diz que solta para dentro da panela. Assentado ali em cima no sol quente, elas diziam, e as mulheres ali fora, em algum lugar, na varanda dos fundos, fumando um cigarro, e aquele pau passarinho ali fora torrando. Ele nada pode fazer sobre isso, ele simplesmente tem que ficar ali. E ele não nasceu para aquilo. Eu pensava, rapaz, se eu pudesse entrar de mansinho ali e soltá-lo, ele não ficaria ali por muito tempo. Né? Eu odeio ver qualquer coisa engaiolada. Eu detesto ver um homem chamar a si mesmo de cristão e então ficar engaiolado, preso em algum tipo de credo, de igreja. Eu não posso dizer, amém? Eu não posso crer naquilo. O pastor disse, não crês nisso, que coisa. Eu não queria ler assim, eu separei só mesmo os parágrafos, mas fica tão bom que a gente vai tocando para frente. Eu vou pular para o 125. Querida irmã, ou querido irmão, é claro que eu colocaria as mãos sobre você, mas isto não te libertaria. O que te libertaria você é compreender que você já está livre. Você já está derramado ou desamarrado. Você não tem que se preocupar em estar livre. Você já está livre. Jesus te libertou. Não fique novamente amaranhado no jugo do cativeiro. É isso que às vezes te prende debaixo de uma escritura dessa. Você é tão livre quanto pode estar. Você não precisa ficar enredado. No 127,
Ele diz absolutamente. A pergunta foi essa: eu caí, pequei, estou mortalmente errado. Existe uma chance para mim ficar puro outra vez? Absolutamente. No momento em que você desejou isto, aquilo mostra que Deus jogou aquela linha da vida para te levantar. Simplesmente levante a sua linha da vida, da fé e oração. Siga em frente em direção ao restante das águias, assim. Vá batendo suas asas. Isto é certo. Segue em frente. Continue. Continue, continue. Aleluia. Só que o nosso tempo foi embora. Nós tínhamos boas coisas aqui hoje, ó. Boas coisas. Mas acho que essas também foram muito boas, né? Chegou uma pergunta aqui: como ficarão as pessoas que servem a Deus piamente e se não subirem no rapto? Bom, tem que responder em poucas palavras, mas há alguns que vão morrer pelo nome de Jesus Cristo, para a salvação comum. Eles morrerão pelo nome de Jesus Cristo, mas não adorarão a imagem da besta. Eu acho que está bem respondido, não está? Porque responder melhor que o profeta, eu não dou conta. Esse desejo que há no coração ficou bem claro, né? Esse fundo que clama, envolvendo principalmente esse discernimento, autodiscernimento, essa coisa que você diz: não, de fato isso não pode ser, tem alguma coisa errada comigo. E aí você tem esse fundo que clama, não é? Agora, todas as coisas que acontecem é por predestinação. Isso aí, o irmão Branham fala daquela mulher aquela irmã, mulher nova ainda, que ele foi orar por ela no hospital e ela praticamente foi ressuscitada, foi curada, e passou um tempo, ela partiu, foi embora. E o irmão Branham, depois dela ficar curada e tudo, ele ficou encabulado com aquilo, até queria uma satisfação de Deus. Depois chorou muito por causa disso, porque pediu satisfação a Deus. Ele se arrependeu muito, né? Aí, passado um tempo, o irmão Branham, Deus veio para o irmão Branham, deixou passar um tempo. Às vezes ele deixa passar um tempo, aí ele vai te dar a resposta, né, de determinadas coisas. Ele quer ver como você vai se portar no presente. Deixa, passou o tempo, ele veio a José lá e falou: não temos receber sua mulher, não é? Há coisas que você não entende na hora e Deus não vai te explicar. Ele quer ver como que você se porta. Passado o tempo, então vem. Aí Deus mostrou para ele que ela estava morrendo afogada uma vez e ela foi salva porque ela não podia morrer então. Ela foi salva das águas porque ela não podia morrer então, porque ela não seria salva. Veja, então eu acho que, eu creio que em relação à pessoa predestinada, tudo é predestinação, exceto aquela coisa que a gente faz fora da permissão, fora da vontade perfeita de Deus. Então você invade um sinal aí, você vai dizer que isso é predestinação? Agora, um carro sai lá da pista, atravessa a pista e vem te pegar cá no passeio, isso já é outra coisa. Um avião vem, cai em cima da sua casa e te mata, aí já é outra coisa. Mas você entende, há coisas que a gente faz, a gente pula na frente de um carro, atravessa a rua certas horas, de uma maneira precipitada, não é? A gente não tem uma culpa direta daquilo, mas a gente às vezes deixou de passar na hora. Quantas vezes eu vejo senhoras, principalmente de mais idade, elas deixam passar. Eu estou com um carro aqui parado, dando até sinal para ela passar, ela não passa. O sinal está fechado para a gente, ela não passa. A hora que o sinal abre para a gente, aí ela entra.
Ela entra para atravessar. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Agora, há coisas que acontecem que é por predestinação. O irmão Branham disse que quando Abraão se apostatou, saiu do lugar que não deveria sair, ele foi a Abimeleque, foi parar lá nas mãos de Abimeleque. E então ele mentiu que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Ele não mentiu em dizer que ela era sua irmã, ele mentiu em dizer que ela não era sua esposa. E então Abimeleque era um justo e se preparou para tomá-la como esposa. Então eu quero me casar com ela. E naquela noite Deus veio a ele e falou: você é um homem morto, porque você vai tomar a mulher do meu profeta. Aí o profeta disse: Abimeleque não pôde tocar em Sara por causa da predestinação. Por causa da predestinação. Agora, Nelly, você vê, tudo tem que ser balanceado. Nelly veio, e ela tinha sido dançarina, ela voltou lá, depois tudo, ela viu aquela vida de Irene, da Esperança, que era uma roupa, e disse: irmão Branham, eu queria ser como Irene, como Esperança, porque o mundo marca a gente carrega marcas, que nunca se esquece mais, fica marcado aquilo, o mundo. Ele disse: Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. A Nelly estava dentro de um quadro, a Esperança e a roupa estava dentro de outro, nesta dimensão, mas lá em cima elas estavam dentro do mesmo quadro. É isso que muitos não respeitam, não discernem. Aqui, nesta dimensão, nós podemos estar em diversos quadros diferentes. Mesmo os apóstolos se encontraram assim. E cada um deles teve um quadro diferente na dimensão humana. Mas veja se há quadros diferentes. Nem mesmo para a velhinha de 90 anos não havia quadro diferente. Uma velhinha de 90 anos aqui quase que tem que pôr uma cadeira para ela especial e levar a ceia para ela ali, quando ela está muito forte ainda. E se ela tem que ser batizada, a família tem que autorizar e coisa, e assim por diante. Ela se distingue, ela ocupa uma posição diferente. Agora, você tem passado por coisas que outras não passaram, e outras têm passado por coisas que você não passou. E daí então você não vê a Irene, a roupa, condenando a Nelly, subestimando a Nelly. Esse aqui é o segredo. Ambas eram predestinadas, tanto Ana como Sara como Raabe. Agora faz um paralelo entre Sara e Raabe na dimensão humana. A Bíblia se explica. É uma predestinação. Fomos predestinados. Eu não creio que o irmão Branham morreu por acaso. Ele estava predestinado. E vou te contar a última coisa aqui, isso está escrito. Eu tenho nos meus blocos a anotação onde se encontra exatamente isso que o irmão Branham disse. E eu falo isso aqui de vez em quando. Por quê? Há muitas pessoas que enfrentam esse tipo de coisa. E elas se põem a queixar para um e para outro, para um e para outro, para um e para outro, e o seu problema só vai agravando, e ninguém resolve o seu problema. Esse negócio de você tem que desabafar. Desabafar é um espírito. Esse negócio de desabafar é espírito. É simplesmente espírito para te prejudicar, prejudicar a outros, prejudicar a sua família. Então, aquele irmão queria tratar com um caso de família do irmão Branham. O irmão Branham não atendeu ele. Não o atendeu. Até que ele apelou. Ele disse: mas irmão Branham, se trata de problema de sua família. Ele disse: não. Se eu parar... Ele disse primeiro: eu estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo.
graças a Deus que o irmão Branham teve determinados problemas com sua família. Porque você já pensou se ele não tivesse? Graças a Deus que houve problemas dificílimos dentro da igreja do irmão Branham. Você já pensou se não houvesse? Não houvesse problema na igreja de Corinto? Na igreja de Paulo? Hein? O que seria de nós? Aí, você sabe como ele completou? Ele disse, se eu parar para te ouvir, eu vou caindo cada vez mais. Por isso que uma pessoa só poderia ajudar a outra, lembrando, às vezes em determinado instante, irmã, não é que eu não queira te ouvir, mas você não deve estar fazendo isso, irmão. Você não viu o que o irmão Branham disse? Não resolve. Às vezes você estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo, e aí? Você só vai espalhar a coisa, a sua vida, e fazer, cada um quer fazer um julgamento, cada um quer fazer um pensamento do seu caso, e só dá isso e mais nada. E vai solucionar o problema? Não vai. Só vai piorar. Então é por isso que ele disse, olha, eu estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo. E se eu for dar ouvido a isto, eu só vou caindo. Agora, Jesus veio para Paulo e disse, a minha graça te basta. Esse espinho dado por Satanás não vai sair de você, não. Esse espinho que você tem na carne. Então, há coisas que acontecem que só pode ser uma predestinação. Outro dia nós pregamos no velório de um rapazinho de 16 anos, e na hora que eu estava fechando o caixão, ali no cemitério Santana, ele morreu de acidente de moto, trabalhando, atravessou na frente de um carro, bateu, morreu. Rapaz de 16 anos, um garoto, bonito, jovem, na flor da idade. E na hora que eu estava fechando o caixão, a mãe, que é nossa irmã aqui, disse, está vendo, o senhor dedicou meu filho a Deus, e agora o senhor mesmo está fechando o caixão dele. Aquilo soou tão profundo, que hoje eu estava revoltado, eu fiquei revoltado, falei com o cunhado dele, falei assim, olha, moto ainda vai matar muita gente querida nossa, porque a maior parte de moto, mas é espírito também, não é necessidade, é um espírito de motoqueiro que a pessoa tem, que gosta de moto, é gosto, não é necessidade, 90%. Porque quem pode comprar uma moto boa, ele pode comprar um carro usado, um Chevette, uma coisa, morre de carro também, mas é muito menos. Batida é completamente diferente. Não tem nem sentido. Então é muito mais versátil, é tudo. E eu conversando com ele ali, ele já pinchando o motorista, eu falei, não é assim. O senhor dirige, o senhor sabe que não é assim. Todo motoqueiro que morre, o motorista que é o culpado. Complica a vida do homem, às vezes é um pai de família e tudo. Ele disse, não, isso é verdade. Outro dia um passou na minha frente, ele aparece de uma hora para outra. A coisa, porque uma coluna de um carro tampa uma moto, tampa uma jamanta, assim, conforme a hora. Um espelho retrovisor, assim, tampa, ele é rápido demais. Então, conversando com ele ali, ele concordou. Eu falei, olha, isso mais é um espírito. Porque em tempos atrás, tudo bem, mas hoje esse trânsito é de louco. E coisas assim, e fiquei revoltado. Mas depois que a irmã falou isso, irmã, aquele garoto foi salvo, tá? Ninguém sabe o que ia acontecer com ele se ele vivesse. Não é? Ele está salvo, não sei se ele está no rapto, mas ele está salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Não é? Deus sabe melhor. Amém? Glória a Deus. Então eu acredito, irmão, em parte que é predestinação, excluindo a voluntariedade. Você não vai sair daqui, pega essa escada comprida aí do teto aqui, pede o irmão, um diácono, põe essa escada para mim ali no poste, e sobe lá e depois pega na alta tensão e pega na outro fio lá e fez
vira um torresminho e só foi a predestinação. Não, aí não. Eu gosto de usar força de expressão para ficar bem entendido, bem gravado. Então você vai virar um torresminho, né? Por quê? Você foi lá e pegou. Então a voluntariedade influi muito. Agora, quando se está dominado por uma depressão em terceiro grau, e espíritos e coisas, eu não sei, de todos os modos, o que tem que acontecer, vai acontecer, mas realmente o que tem que acontecer, diz o profeta. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, oh, não temas, sou contigo, seu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quantos dias longos são, volto a olhar ao meu piloto,
amor.